Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo, então, de matemática por toda parte. E o assunto de hoje é equação do segundo grau, parte 2. Raízes de uma equação do segundo grau. Raiz ou solução de uma equação de segundo grau com uma incógnita é o valor que, quando atribuído à incógnita, transforma a equação em uma sentença verdadeira. Observe a equação, então. X ao quadrado igual a 25. Vamos pensar. Que número que elevado ao quadrado é igual a 25? Sabem a resposta, né? Então, esta equação pode ser escrita como x ao quadrado menos 25 igual a zero, onde colocamos todos os valores da equação no primeiro membro da igualdade e igualamos a zero, tá? Para tirarmos os coeficientes A, B e C. Então, vamos lá. Quem é A? A é 1 nesse caso. Quem é o B? 0, porque não tem o X ali no meio. Quem é o C? O C é o menos 25. Então, escrevendo ela na forma geral, a equação fica ax ao quadrado mais c igual a zero. Por quê? Porque o b, sendo zero, ele não existe aqui no meio. Então, esta é uma equação incompleta, da forma ax ao quadrado mais c igual a zero. Para resolver, a gente faz o quê? Isola o x. O x fica no primeiro membro da igualdade e quem não tem x vai ficar no segundo membro, como nós já fazíamos anteriormente. Então, para nós tirarmos este 25 negativo aqui, temos que adicionar ambos os lados mais 25. Então, simplifica, mais 25 com menos 25 que fica zero, e a equação fica x ao quadrado igual a 25. Até aqui não é nenhuma novidade para nós, né? Agora, equação do segundo grau, como tem o expoente 2, também significa que nós vamos encontrar duas raízes, dois números que satisfaçam a sentença, ou duas soluções, tá? Quando a equação é de primeiro grau, encontramos uma resposta. Agora, como a equação é do segundo grau, vamos encontrar duas possíveis respostas. Então, para resolver o x ao quadrado, ou seja, qual é a operação inversa do x ao quadrado? Acertou quem lembrou da raiz. Então, o inverso do x da potência é a raiz. Então, como é que eu faço para extrair o 2 aqui, o expoente 2? Fazendo raiz quadrada. Então, tudo que a gente faz no primeiro membro, somos obrigados a fazer no segundo membro da igualdade. Então, quanto que é a raiz quadrada de x ao quadrado e quanto que é a raiz quadrada de 25. Sempre que nós fizermos esta conta na equação de segundo grau, quando formos tirar raiz, vamos colocar o sinal aqui na frente da raiz, ó, mais, menos, porque são duas possíveis soluções. Então, vamos lá. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 25, 5. E põe um mais e menos na frente. Por quê? Tanto faz a resposta se for menos 5 ou mais 5. Tá? Se colocarmos aqui no lugar deste x, aqui em cima, ó, mais 5 elevado ao quadrado, 25. Menos 5 elevado ao quadrado, mais 25. Então, nós vamos ter aqui, no caso, uma resposta menos 5 ou a outra resposta mais 5. Lemos x' ou x duas linhas. E fazemos, então, o conjunto solução. É um S maiúsculo, igual, chaves, e coloca em ordem aqui crescente. Menos 5 e mais 5 são as duas possíveis soluções. Deu para entender? Então, vamos ver a próxima.
Observem com atenção. Qual é a solução da equação x² mais 36 igual a zero? Vamos resolver. Primeiro passo, vamos tirar os coeficientes. Quem é o A? O 1 neste caso. Quem é o B? Não apareceu o B. Quem é o C? 36. Que forma é essa equação, então? Ela é da forma ax² mais c. Nós temos o A e temos o C, tá? Vamos resolver. Para tirar o mais 36, operação inversa da soma, subtração. Então, mais eu vou colocar o menos 36 em ambos os lados. Simplificando, então, sobra o quê? X² igual a menos 36. Ou como a gente sempre faz, né? Aqui é mais, ele vai aparecer com o sinal oposto, o inverso, menos 36. Pensa da mesma maneira que vocês sempre fizeram até agora. Chegando aqui, isolado o x de um lado, quem não tem x do outro, isso é isolar o x. Agora nós vamos tirar o expoente do x. De que forma? Fazendo a raiz. Então, raiz quadrada de x², raiz quadrada de menos 36, dos dois membros. Bom, raiz quadrada de x² é x. Mas qual é a raiz quadrada de menos 36? Observe o sinal. O menos está dentro da raiz. E quando isso acontece, não existe no conjunto dos números reais, ou seja, não existe um número real cujo quadrado é um número negativo. Nós já conversamos sobre isso. Se fosse só a raiz de mais 36, seria 6. Então, 6 vezes 6, 36. Menos 6 vezes menos 6, mais 36. Então, neste caso, não existe solução dentro dos conjuntos dos reais. Então, a gente escreve a solução conjunto vazio. Desta forma, ó, solução, o S igual, abre chaves, nada no dentro das chaves e fecha chaves. Conjunto vazio, não existe solução. Ok? Vamos ver ainda uma outra equação. 2x² menos 18 igual a zero. Procedimento sempre igual. Tira os coeficientes. Quem é A? 2. Quem é B? Não tem B. Quem é C? Menos 18. Como que é essa equação, então? Da forma ax² mais c. Conheço A e conheço C, tá? Vamos resolver, então. 2x² igual a 18. Por quê? Ele era menos, então eu já abreviei aqui, ele apareceu do outro lado, mais, tá? Agora, eu tenho que deixar 1x² e eu tenho 2. O que eu tenho que fazer? Dividir os dois lados pelo número que está junto à letra. Tem 2 aqui, então copia aqui e copia aqui, certo? Ou pensa, tá multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. 2 dividido por 2 vai dar um x². E 18 dividido por 2, 9. Isolamos o x, ó. X tá 1x² igual a um número. Agora, então, raiz dos dois lados, na frente da raiz, põe o mais e menos. Raiz quadrada de x², x. Raiz quadrada de 9, 3. Então, temos x' menos 3 ou x duas linhas mais 3. Conjunto solução, menos 3 e mais 3. Então, ou o menos 3 ou o mais 3 satisfaz a equação, tá? É obrigado colocar o conjunto solução? Sim, eu. Vamos ver ainda. Observe a equação.
x ao quadrado menos 4x igual a zero. Tira os coeficientes. Quem é A? 1. Quem é B? Menos 4. Quem é C? Não tem. Opa! Diferente da outra, né? Esta equação é uma equação da forma ax ao quadrado mais bx igual a zero, onde eu conheço A e conheço B. Ela ainda é incompleta, ok? Só de outra forma. Observem bem. Então, como vamos resolver? Temos x ao quadrado menos 4x igual a zero. Para resolver essa, primeiro nós temos que colocar o fator comum em evidência. O que é isso? Eu vou olhar o que tem de comum, o que tem de igual nos termos. Quem que é um termo? X ao quadrado. Quem é outro termo? Menos 4x. O que tem de igual nesses termos? A letra X. Então, vamos colocar X em evidência. Bota o X aqui na frente. Abre parênteses. Agora faz a continha de divisão. X ao quadrado dividido por x, sobra um x aqui dentro. Menos um mais, menos, dividido, tá? 4x dividido por x, sobra 4, tá? No momento em que a gente faz a distributiva aqui, a resposta vai dar esta inicial. Se der inicial, é porque nós colocamos em evidência correto. Certo até aqui? Muito bem. Agora estamos dizendo que x vezes o x menos 4 é igual a zero. Então, qual é a condição necessária para que um produto de dois ou mais fatores seja igual a zero? Então, zero vezes qualquer número vai ser sempre zero. Agora a gente abre então os dois fatores. Este x, esse fator aqui, vai ser igual a zero. Porque se ele for igual a zero, a resposta vai dar zero também. E vamos dizer que este segundo fator, o x menos 4, também pode ser zero. Porque um dos dois sendo zero, a resposta vai ser zero. Observem, aqui x igual a zero não dá para mais fazer nada. Tá resolvido. Neste aqui, temos uma equação de primeiro grau, então a gente vai isolar o x. O que é isolar o x? Deixar o x de um lado da equação e quem não tem x do outro. Então, ele é menos, para isolar, para tirar o menos 4, ele vai ficar mais 4. X igual a mais 4. Bom, já temos já temos as nossas duas respostas. Uma está aqui, x igual a zero, e a outra está aqui, x igual a 4. Então, x' vai ser zero, x duas linha igual a mais 4. Faz o conjunto solução, então, ordem crescente, 0 e mais 4. Ok? Deu para entender? Observem outra. 2x ao quadrado mais 10x igual a zero. Sempre segue os mesmos passos. Vamos lá. Coeficiente. Quem é o coeficiente A? 2. Quem é o coeficiente B? 10. Quem é o coeficiente C? 0. Então, esta equação é da forma ax ao quadrado mais bx igual a zero. Então, vamos resolver. O que a gente tem que fazer quando a equação eu conheço o A e conheço o B? Colocar x em evidência, tá? O fator comum, não precisa ser apenas o x. Então, vou colocar o x em evidência. 2x ao quadrado dividido por x sobra 2x. 10x dividido por x sobra 10, igual a zero. Tá? Como
Como falamos antes, 1 tem que ser 0, né? Então, o x que está aqui na frente, vou igualar a 0, está aqui uma resposta. E o que está dentro do parênteses, também vou igualar a 0. 2x mais 10 igual a 0. Aqui, então, temos uma equação de primeiro grau, só resolver. X de um lado, quem não tem x do outro? Ele é mais 10, fica menos 10. Agora eu preciso saber de 1x, tenho 2. Divide os dois lados pelo número junto à letra. Então, 2 dividido por 2 dá 1. Vai sobrar um x. E menos 10 dividido por 2, menos 5. Está aí o nosso segundo x. Então, x' vai ser 0, lá de cima, e x duas linhas, menos 5. Conjunto solução em ordem crescente. Então, menos 5 e 0, tá? Vamos retomar, então. Equação da forma ax² mais c igual a 0. Quando eu conheço o a e conheço o c. Como é que eu faço para resolver? Isola-se o x e depois faz raiz. Então, letra para um lado, quem não tem letra para o outro, tá? Depois que tirou todos os números, deixou o x sozinho, extrai a raiz, ok? E quando a equação é da forma ax² mais bx igual a 0, ou seja, eu conheço o a e também conheço o b, como que a gente faz para resolver? Colocamos o x em evidência, iguala a 0 os dois termos e depois isola o x, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Não é difícil, deem uma praticada que vocês vão conseguir, tá bem? Então, beijos e até o próximo.